Oi, gente linda, tudo bem? Tudo certinho com vocês? Espero que sim, né? Então, hoje eu trouxe aquela aula que eu tinha prometido, tá? De ciências. Vai ser mais assim, não vai ter ainda exercício, né? Vai ser mais uma explicação, uma introdução, tá? Mas olha só o que a gente tem aqui antes, olha que coisa linda, pessoal. Vou até tirar um pouquinho aqui para vocês verem melhor. A experiência do Gabriel. Ele foi, a mamãe, né, foi tirando foto dia a dia para ver como é que estava o desenvolvimento dessa semente. Então, vocês estão vendo aqui, ó, dia 18, ela já começou a romper, ó, a sementinha e sair o brotinho, né? Que vai ser a raiz. Aqui no algodão, aqui na terra. Na terra tá demorando um pouquinho mais, porque parece que na terra a plantinha vai crescendo mais para dentro da terra, né? E no algodão, ela vem procurando aqui, ó, a luz solar, e aí ela vem crescendo para fora. Olha só que graça, como já se rompeu, né? A semente, como já começa a sair o brotinho. E olha que interessante plantar em um recipiente transparente, a gente consegue ver, ó, olha a raiz já se espalhando. Então, aqui foi no dia 18, aqui no dia 22. Olha no dia 24. Aí, com a água, né? Ela gosta de bastante água, aí ela começa a se desenvolver cada vez mais. Tá vendo que graça? Olha só, o feijãozinho se rompeu. De dentro já vai sair a folhinha, ó. Aqui para baixo vão se formando as raízes, né? Aquelas que vão sugando a água e vão levando através do caule, vão levando, ó, já vão formando a folha e assim a plantinha vai se desenvolvendo. Na terra está demorando um pouquinho mais, mas eu acho que vai dar certo também. Olha o nosso amigão aí, o Gabriel. Olha, gente, que lindo que fica. Olha como ela vai crescendo e vai procurando a luz, né? Quando ela se vira assim, é porque ela está procurando a luz. Ficou muito lindo, Gabriel. Gostei muito, 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 viu? Você está de parabéns, viu? Ficou maravilhosa a sua experiência. Parabéns mesmo. É isso, gente. Legal, né? Ver assim a criança fazendo aquilo que ela aprende nas aulas dela, ela vai fazer a experiência em casa. É um pouquinho demorada, né? Mas é bonito ver esse ato da planta se desenvolver, né? O crescimento dela é bem bonito. Parabéns, Gabriel. Bom, nós vamos lá para a página 16 agora, tá? Falando assim. Você sabia que as sementes, além de serem plantadas pelos seres humanos, elas também podem ser espalhadas por alguns animais? Então, a gente vai aprender um pouquinho o que é dispersão de sementes, né? Que é espalhar mesmo. As sementes podem se espalhar no ambiente de diversas maneiras. Pode ser através da água, né? De um rio, por exemplo, de um riacho. Pode ser através da chuva, né? Quando chove, acaba caindo, a aguinha cai na planta, às vezes cai uma sementinha na terra, né? Porque a água fez essa pressão de cair a sementinha, e aí essa sementinha pode germinar e virar uma outra planta. E também através do vento, como é o caso dessa plantinha aqui. Bate um ventinho nela, ela já se dissolve assim. Tem muita gente que quando acha essa plantinha já quer na hora soprar, que parece umas peninhas, né? E na pontinha delas, o que tem é semente. Então, para onde ela voar, para onde ela se dispersar, né? Ela se espalhar,
ela vai cair aquela sementinha dela e vai nascer outra plantinha da mesma espécie. As sementes também podem ser espalhadas por animais, podem ser abelhas, pássaros e até morcegos, né? Esses animais que voam, mas outros tipos de animais também podem espalhar sementinhas pela natureza. Quando essa dispersão ocorre causada por um desses agentes, a gente é quem age, né? Quem está tendo essa ação. Quais são esses agentes? A água, pode ser água de um rio, de um riacho, né? De chuva, vento, ou animais, algumas espécies de animais, principalmente os que voam, né? Aves, insetos e o morcego, né? Algumas espécies de morcego. Então, quando acontece essa dispersão e quem causou foram esses agentes, então o nome disso é realmente dispersão, tá? Dispersão de sementes. Espalhar as sementinhas pela natureza para que cresçam outras espécies da mesma planta, tá? O que a gente tem aqui? Tem um vídeo aqui, esse vídeo é um pouquinho longo, então eu vou começar a assistir ele com vocês e depois vocês vão voltar o vídeo, tá? No final da aula, e vocês vão assistir sozinhos, ou então como eu vou parar, não vai dar para assistir agora. Então, depois, no finalzinho da aula, vocês voltem. É um vídeo bem bonito. Espero que não dê problema, né? Mas se der problema, depois não tem importância. Eu gravo outra aula. Mas acho que esse daqui não vai dar problema, não. Tá? Vamos começar a assistir. Olha que bonito, que está falando sobre a dispersão de sementes, tá? As sementes são um belo projeto. Contém todo o material genético para fazer uma planta novinha em folha num conteúdo minúsculo que pode ser produzido aos bilhões e depois ser dispersado pelo mundo. O mundo secreto dos jardins. Vem voar comigo, sementes. Distribuição Sinapse. As flores são estruturas de reprodução que, em geral, contêm as partes masculina e feminina. Quando as duas se unem, podem produzir toda uma nova geração, os frutos. Esses frutos, então, continuam a se desenvolver. Amadurecem e depois, é claro, as pétalas e tudo mais caem no solo e deixam para trás essa base inchada da flor que está agora cheia de sementes prontinhas para serem dispersas. Embora as sementes existam em várias formas diferentes, todas têm apenas uma função: produzir a próxima progenie, ou seja, a nova prole. O segredo de cada uma dessas sementes, e isso na verdade dita muito das suas diferenças de formas, é como surge a necessidade de se dispersarem. Plantas diferentes têm estratégias diferentes para sua sobrevivência e reprodução. Algumas gostam de acordar cedo e fazer todo o serviço antes que as outras comecem a sua faina. Plantas como a Dicentra formosa brotam nos primeiros dias quentes da primavera e sempre murcham e liberam sementes antes que a metade das plantas do jardim tenha sequer surgido em cena.
Outra planta efêmera de primavera que fica linda num jardim silvestre é a raiz vermelha. Como outras plantas silvestres, se desenvolve no início da estação para aproveitar bem o sol. A raiz vermelha tem um esquema bem elaborado para dispersar suas sementes. Elas liberam através de umas agulhetas uma substância doce, como num jogo de sedução, para tornar cada semente um pouco mais atraente. As formigas, quando encontram essas sementes caídas no solo, com esses petiscos vistosos por cima, não conseguem resistir. Elas as pegam e as levam para suas colônias, onde as estocam para usar mais tarde. É claro que, quando as sementes estão lá dentro da colônia, que é embaixo da terra, elas ficam úmidas, protegidas dos predadores, e no momento certo, elas podem germinar. Essa é uma das formas como essas plantas podem se dispersar pelo solo da floresta. Em alguns casos, quando uma semente quer se dispersar, o melhor lugar é um que seja perto de onde a planta-mãe estava originalmente. Se a mãe foi bem-sucedida, presumivelmente isso significa que as condições de luz, as condições da umidade e o tipo de solo eram perfeitos para a planta. Algumas sementes simplesmente caem no solo e quicam um pouco. Em geral, têm um feitio arredondado. Portanto, podem rolar pelo chão até finalmente se alojarem em alguma fenda ou cavidade no solo, e ali podem ficar até que estejam prontas para germinar. É comum você encontrar plantas agrupadas em habitats apropriados, onde as sementes não caíram muito longe da mãe. Por outro lado, é muito difícil alcançar um novo habitat. Por isso, muitas plantas precisam achar meios de se dispersar até lugares mais distantes. Elas precisam, então, fazer uso de outro tipo de agente do ambiente, o que, na verdade, pode ser qualquer coisa. Então, num dado momento no seu jardim, você vai encontrar sementes que vão pular nas costas de coisas ou flutuar com a brisa. De um jeito ou de outro, eles vão pegar carona até o destino, que é o lugar de onde irão brotar. That rhythm ride. In a hot rod or a freight train, I like riding in an airplane. East or west, north or southbound, we'll be riding without slowdown. Hey boys, strike up the band. This rhythm ride is really grand. The band has got a groove on. I'll go get my dancing shoes on. And when that beat is in the pocket, well, it's like riding in a rocket. Hey, boys, strike up the band. This rhythm ride is really grand. O vento sopra quase o tempo inteiro por quase todo o planeta. Se você conseguir que sua semente voe com o vento e deixar que o vento a carregue, isso pode ser muito eficaz. Mas você precisa ter a forma certa de semente. Para aproveitar o vento, as sementes têm que ser bem pequenas, sem muito óleo ou muita goma que aumentem seu peso. E elas precisam ter um paraquedas, a fim de serem levadas pela mais leve brisa. A
maneira de as plantas contornarem o problema da dispersão pelo vento sem um paraquedas é ganhando um pouco mais de peso. Algumas flores de jardim, como as malvas rosa, colocam seu estoque de flores lá em cima, a 1,20 m, 1,5 m do solo. As sementes são mantidas aqui em cima, em vagens, e cada vagem pode conter centenas e centenas de unidades de sementes. Na hora oportuna, elas migram, levadas pelo vento, para um novo lugar. Muitas árvores usam a dispersão pelo vento, mas precisam usar estruturas ligeiramente bem mais elaboradas. Elas têm a vantagem da altura e isso é muito bom para as árvores. A única forma de haver uma dispersão eficiente é a semente ficar lá em cima, bem no alto, porque aí há uma grande chance de que, em algum momento durante a viagem que faz dos galhos de onde se solta até o ponto no solo onde vai cair, passar uma brisa que a carregue. Deixa eu ir um pouquinho mais para frente, ver o que vai ter aqui. Pressão. A pressão que se acumula dentro da cápsula da semente, propriamente dita, como se as células das paredes da cápsula se enchessem, como um balão cheio de água que estourasse. Plantas como a Numitox e algumas mostardas podem facilmente elevar suas sementes a uma altura de 90 a 120 centímetros. As Numitox são plantas que preferem viver em ambientes úmidos, em geral em vales ao longo de rios e em pontos do jardim com umidade fria, e aquela zona restringe o seu habitat. A intenção delas é ocupar todo o espaço, mas nem sempre o fazem. Algo em torno de 1 metro é uma boa distância para dispersarem suas sementes. É isso, pessoal. Eu vou deixar esse vídeo completo aqui. Os tá? mamíferos, Pra em vocês, particular, são cobertos lá de na pelos, sala e virtual. eles parecem ser um meio perfeito para as sementes. E vocês vão conseguir assistir ele de forma completa, tá? Porque ele tem mais de 20 minutos. Então, aí lá na sala virtual e vocês podem assistir ele. Mas vocês viram que interessante, né? Os agentes de dispersão das sementes. Pode ser o vento, né? Aí acho que ainda vai mostrar a água, os insetos, outros tipos de animais. Eles podem ser responsáveis por espalhar essas sementes. Agora, uma outra forma também de se espalhar as sementes se chama polinização. Então, a gente já aprendeu uma forma que é a dispersão. A outra forma é a polinização. A maioria das flores tem o poder de nos encantar quando paramos para admirá-las. Chamam a atenção pelas cores, pelos tamanhos, formas e cheiros, o que também muito atrai os insetos e aves. Então, insetos como abelhas, vespas, né? Aves, os pássaros, outros animais que voam ou caminham sobre elas para buscar o quê? O néctar, que é o principal alimento desses insetos, né? Como, por exemplo, a abelha. Quando eles vêm aqui e ficam sugando, né, o néctar, que é uma substância que tem um gosto agradável para esses animaizinhos, né? Ela é docinha. Aí, eles ficam aqui com as patinhas pousadas, né, no pólen, que é uma espécie de pozinho. Quando eles voam, eles deixam cair esse pólen em outras regiões, né? E aí isso pode fazer com que nasça uma outra planta dessa mesma espécie, tá? Então, esses animaizinhos também são agentes de polinização. Ó, ao fazerem isso, realizam a polinização. O processo de polinização é um meio natural de reprodução entre flores. A polinização feita pelos animais é possível porque os grãos de pólen grudam nos pelinhos dos insetos que naturalmente são levados de uma flor para outra. Então, aqui já é para se reproduzirem outras flores, tá bom?
Então, a gente já aprendeu formas de reprodução de uma planta, né? Pode ser pela dispersão de sementes, pode ser pela polinização, tá? São essas duas formas. E aqui, para vocês entenderem melhor, a Pro também trouxe um vídeo. Esse dá para assistir inteiro, porque ele é mais curtinho, tá? Sai um pouquinho aqui para vocês ficarem à vontade. Hoje vamos ver um pouco sobre a polinização. Você já parou para olhar todas as flores maravilhosas que tem pelo mundo? Já se perguntou como elas aparecem em tantos lugares diferentes? Elas se espalham por causa de vários fatores, mas todos eles têm em comum o pólen. O pólen é um pozinho fino que a flor produz. Quando ele entra em contato com outra parte da mesma ou de outra flor, ela começa a produzir sementes. Esse encontro é chamado de polinização. Mas como o pólen pode chegar em outra flor? Além do vento e da água das chuvas, alguns animais também podem fazer a polinização. Sabe como? As flores geralmente possuem cheiro e cores chamativas. Além disso, algumas produzem o néctar, uma substância com sabor bem agradável para muitos animais. Ao visitarem a flor, seja para se alimentarem do néctar, do pólen ou mesmo de outras estruturas, como as pétalas, o pólen pode grudar no corpo desses animais. Assim, ao se direcionarem para outra planta da mesma espécie, a polinização acontece. Alguns animais polinizadores são abelhas, joaninhas e outros besouros, moscas, mariposas, borboletas, pássaros, como beija-flor, e certos morcegos. Isso é tudo por agora. Nos vemos na sala de aula. Legal. Esse é mais curtinho, né? Nossa, mas é tão linda, né? A natureza, gente, ela é tão perfeita, né? Vocês viram como esses animaizinhos ajudam, né? Aqui as plantas se reproduzam. Sem eles, pessoal, seria bem difícil, viu? Achei bem legal esses vídeos. Eles mostram, né, de forma assim, bem instrutiva, como que é esse processo de dispersão das sementes, como que é esse processo de polinização, tá? Depois assistam novamente, que é bem bonito de se ver e é tudo assim tão real, né? São câmeras que pegam esses animaizinhos bem de perto. É um trabalho bem bonito quem faz esse trabalho de filmar a natureza, né? Porque senão como é que a gente também iria visualizar tudo isso, né? Então é bem legal. Vamos lá. Na página 17 está falando assim: já sabemos que a planta é um ser vivo e estudamos sua germinação. Vocês viram lá a germinação do feijãozinho do Gabriel, né? A sementinha se rompendo, saindo o brotinho. Aquele brotinho ele vai indo lá para baixo, procurando água, né? Ele vai se transformar, vai ser a raiz. E aí ele vai sugando essa aguinha e aí a plantinha começa a se desenvolver. Vai nascendo o caule, a folha. Mas agora está perguntando: bom, se a planta é um ser vivo,
Ela respira porque nós somos seres vivos, os animais são seres vivos e nós respiramos. E a planta respira? Aí a menininha, sim, as plantas respiram. E elas também se alimentam e elas também transpiram. Leia os textos a seguir. Então, aqui, o primeiro texto é a respiração das plantas. Vocês vão perceber que uma planta respira exatamente como nós, tá? A respiração é essencial para a sobrevivência de todos os seres vivos. Assim como os animais e os seres humanos, as plantas também respiram. Os vegetais respiram o tempo todo e nesse processo eles absorvem o oxigênio, como nós, né? A gente também absorve o oxigênio, está presente no ambiente, e aí libera o gás carbônico, que já é um gás que para a gente não serve, né? Porque ele é poluído. Então, o mesmo tipo de respiração dos animais, dos humanos, é o tipo de respiração das plantas, tá? Só que em um determinado momento acontece uma outra coisa ali, que a gente vai chamar, né, de fotossíntese, só que nós não vamos ver nessa aula, nós vamos ver na próxima aula. Então, por enquanto, a gente vai ficar aqui, ó, na respiração das plantas, que é exatamente como a nossa. A gente, assim como as plantas, a gente absorve o oxigênio e libera gás carbônico, tá? Então, por hoje, a gente vai ficar por aqui e a gente, na próxima aula, continua falando sobre esse assunto, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Voltem lá para assistir aquele vídeo sobre dispersão de sementes, que eu vou deixar ele aqui na sala virtual para vocês, tá bom, gente? Então, tchau, tchau. Um beijinho da Pro. Até a próxima.